Pensando nesse período agora, porque, por exemplo, você falou do comportamento do ouro, que de vez em quando ele entra em umas que fica uma década parado, né? A gente pega antes de 71, antes do final ali do acordo de Bretton Woods, ele ficava parado porque era o laço do dinheiro. Era uma cotação basicamente fixa, variando numa banda muito estreita. Acabou esse acordo, saiu em uma década de $35 para quase 600, 700 Foi. dólares. Aí depois, os juros subiram muito nos Estados Unidos. Aí, com juros altos, o pessoal começa a ver, vou ficar sentado em cima do ouro? Vende o ouro, pega o título público americano e começa a ganhar juros em dólar. Aí ficou parado anos 80, 90, aí depois explodiu. Bolha de 2001, bolha de 2008, o pessoal criando muita moeda, foi lá para cima. E agora a gente está em um momento interessante, porque a gente teve muita criação de moeda, você criou um monte de moeda e você tem aquilo que é escasso. Então, se todo mundo quiser comprar um pouquinho do que é escasso, o preço tende a subir. Só que porque criou muita moeda, a gente está tendo inflação. Estados Unidos com a maior inflação nos últimos 40 anos, batendo a casa dos 8%. Aqui a gente está com inflação de 10%. Você tem outros países com problemas inflacionários graves também. Então a gente, ao mesmo tempo, teve muita criação, tem muita inflação. Só que a inflação puxa juros mais altos. O que isso vai ser do ouro agora? A gente está entrando num momento bom, porque vamos ter inflação e os juros não vão conter, ou vão subir os juros e o pessoal vai começar a vender ouro para comparar título público? Eu vou começar, depois eu passo para o especialista aqui, que ele conhece muito mais de macroeconomia. Eu sou um engenheiro, né? Então tem que tomar cuidado aqui quando eu falo sobre economia. Mas se for pegar no mercado financeiro, que se fosse uma democracia, os engenheiros ganhavam, viu? Porque o Só que tem engenheiro lá, é verdade. Só eu tenho 3 ali que enchem. Então, assim, acho que de fato, e aí do ponto de vista global, dos Estados Unidos, porque o que caminha o preço do ouro é o dólar. É a expectativa de taxas real de juros. Isso, no fim, é o que é o maior fundamento de precificação de ouro, que são algumas variáveis, mas a que mais importante é a expectativa de taxa de juros reais. O que está acontecendo no mundo é uma combinação de fatores que talvez esteja retirando a flexibilidade do Fed em aumentar de forma significativa a taxa de juros real. Por que isso? Então, você vê os países, os Estados Unidos, no seu maior endividamento desde a Segunda Guerra Mundial. Bateu 30 trilhões de dólares. Está entre os maiores, batendo recorde também de déficit fiscal. Aliás, 30 era o déficit ou era endividamento? 30 era o endividamento, 30 trilhões. 30 trilhões é endividamento. Está no maior déficit fiscal da sua história e, ao mesmo tempo, com agora a questão geopolítica. Né? Essa guerra vai passar. Acho que tomara que passe rápido, né? Porque é muito desproporcional o poder de fogo de cada um. Agora, a mensagem é assim, meus amigos, mudou o mundo. Aquela paz, aquela globalização, né? Todos os benefícios da globalização, redução de custos, acabou. Cada um é melhor cuidar mais do seu país, aumentar mais gastos militares. A Alemanha já anunciou, os Estados Unidos vai aumentar toda... E eles vão ter que fazer isso no momento que está no maior déficit fiscal e no momento do maior endividamento. Como que você aumenta a taxa de juros real de forma significativa e, ao mesmo tempo, tem que aumentar gasto militar, você tem também que reduzir seu endividamento? Não é tão simples. Eu acho que o Pepa aqui pode explorar um pouco mais, mas eu não vejo hoje o Fed com essa flexibilidade de aumentar a taxa de juros real para conter a inflação. Tem outro ponto. Essa inflação está vindo não só pelo excesso veio até agora excesso de consumo, mas agora também está vindo pelo aumento dos custos. E você não combate a inflação com alta taxa de juros para reduzir o custo. É só na demanda que você acaba operando. E esse aumento dos custos está vindo. Seja da pandemia, com todo o desabastecimento das cadeias, mas agora a gente vai ter um movimento reverso que teve na globalização, que foi todo mundo ganhando eficiência, gerando valor. Agora a globalização já está invertida. Cada um voltando a produzir em casa e acaba perdendo eficiência. Isso vai também impulsionar a inflação, não necessariamente a taxa de juros real. É difícil. Não, são as grandes perguntas que a gente tem hoje no mundo. Eu acho que toda a academia está debruçada sobre essas questões, sobre a questão fiscal nos Estados Unidos, sobre a questão inflacionária no mundo, né, sobre a questão das cadeias produtivas globais. Os analistas de mercado estão extremamente focados na condução da política monetária por parte do Fed e das consequências dessa guerra sobre uma nova ordem, pelo menos militar global, né, e de que maneira isso afetaria a globalização. O pessoal tem chamado isso de deglobalization, né? Então você está desconstruindo a globalização. Eu acho que as coisas começaram ainda, e esse é o ponto, é isso que agrega a palavra que a gente utiliza. Às vezes as pessoas acham que a gente utiliza para fugir das grandes questões. Isso agrega muita incerteza e muita volatilidade,
né? A gente não sabe exatamente quais serão as consequências de você ter uma inflação mais alta agora, inequivocamente mais alta. Só para voltar um pouquinho, até outubro do ano passado, até novembro do ano passado, todo mundo acreditava que a inflação tinha subido por conta da interrupção das cadeias globais de suprimento, né? Então, combustíveis, matérias-primas, implementos, tudo. Então, a inflação subiu e agora você vai ter um choque de oferta, num choque de oferta, como a oferta é reduzida e a demanda não tanto, você tem uma elevação de preços, depois que as coisas se normalizam, os preços caem. O Fed estava com esse discurso, o Banco Central Europeu estava com esse discurso, o Banco do Japão, o Banco do Canadá, o Banco Central do Brasil, todo mundo estava, é transitório, é transitório, é transitório, estamos aqui hoje. 2 anos depois. A nossa vida é transitória, a inflação está permanente. Pois é, né? Então, muito bem, então, até que ponto o Banco Central vai ter que atuar? O fato é que ele vai ter que atuar. Ele está atuando, o Banco Central dos Estados Unidos está atuando, os outros bancos centrais vão ter que entrar nesse jogo, o Banco Central do Brasil entrou nesse jogo, e as taxas de juros reais, isso você tem toda a razão, as taxas de juros reais, se elas ficarem positivas no longo prazo nos Estados Unidos, a trajetória da relação dívida-PIB pode ficar extremamente comprometida, né? Então, se os Estados Unidos começarem a pagar juros demais lá nos títulos de 30 anos, o benefício que os Estados Unidos sempre teve de reduzir o endividamento com a inflação, ele perde, né? Então, os Estados Unidos ganha muito em termos de dívida. Quando a inflação sobe, a dívida em termos reais cai. O endividamento com participação no PIB cai demais. E eles estavam contando com isso. Eu acho que eles ainda continuam contando com a redução da dívida por conta da inflação e depois eles vão conseguir estabilizar a inflação num patamar civilizado para eles, que é ao redor de 2%, 3%. Mas isso... Bem parecido com a gente, coisa... Só que não. Mas aí tem um monte de coisa atuando e o fato é que isso é suficiente para agregar muita, muita volatilidade. Eu acho que isso só reafirma o que foi dito aqui, o ouro, ele passa a ser um componente interessante para você manter. Hoje, as ações de grandes empresas globais cumprem esse papel também, né? Você tem uma Apple, uma Amazon, que são empresas que geram caixa sem parar o tempo todo, é coisa interessante, e ações de países como o Brasil, que tem uma economia altamente focada em commodities. É isso, tem muita incerteza.